Hallo, hallo, ihr Lieben! E hoje a gente continua o nosso alemão com diálogo. A gente falou na aula passada sobre... Na verdade, a gente estava lendo o diálogo entre o Kai e o Breno. E eles estavam falando sobre pontos turísticos, atrações turísticas. Na verdade, o que estava acontecendo? O Breno conhece bem Berlim e ele ia indicar para o Kai as atrações que ele pode ver em Berlim. Então, o que aconteceu no nosso primeiro dia de diálogo, se você não ouviu ou se você ouviu e já esqueceu? Eles estão conversando e o Breno e o Kai pergunta pro Breno: onde é que eu vou em Berlim, que eu vou passar lá o final de semana? Aí o Breno pergunta: o que você está se interessando? Pelo que você se interessa? Aí o Kai diz que ele quer fazer tanto coisas como museus, quanto também fazer coisas ao ar livre. E aí, agora que a gente volta para o nosso diálogo, porque o Breno vai indicar para o Kai aí coisas para ele fazer durante a estada dele em Berlim. Aqui nós vamos aprender alemão, nós vamos aprender um pouquinho sobre Berlim, né, se você tem aí o interesse de visitar Berlim. E claro, vamos aprender pronúncia também, né, não só a questão do alemão como gramática, mas principalmente pronúncia e vocabulário. Como é que a gente faz isso? Eu começo lendo o texto em alemão, depois a gente entende parte por parte em português. Vambora? Vamos lá. Começa assim, o Breno, né? Okay, dann geht doch ins Pergamon-Museum. Das ist eins der bekanntesten Museen in Berlin. Danach könnt ihr eine Bootsfahrt auf der Spree machen. Das klingt super. Am anderen Tag könnt ihr zum Brandenburger Tor gehen. Von dort könnt ihr die Straße unter den Linden entlang laufen. Ihr kommt dann am Berliner Dom und an der Humboldt-Uni vorbei. Am Ende kommt ihr beim Berliner Fernsehturm und am Alexanderplatz an. Wow, das hört sich interessant an. Vielen Dank für deine Tipps, Breno. Gerne. Ich wünsche euch viel Spaß. Então vamos lá, o que está acontecendo, né? O Breno começa a dizer, então, o que o Kai deve fazer com a namorada. O Breno diz, ok, dann, então, geht. Geht é o imperativo para vocês. Vocês têm que ir, né? Nesse sentido. Então, vocês devem ir, doch. Doch aqui só está sendo para reforçar, né? Ele está dando... fazendo um imperativo, então quando eu escrevo dor junto com o imperativo é um reforço e ao mesmo tempo uma forma de ser educado, né? Eu não tô te mandando, eu tô te dando uma sugestão, tá? Esse dor não tem um significado traduzível, é mais traduz esse sentimento que eu acabei de descrever para vocês. Ins ao Pergamon Museum, Museu Pergamon. Em Berlim a gente tem uma ilha de museus que são vários no meio da cidade, tá? É uma ilha porque fica ali no meio do rio, mas tem vários museus diferentes e o Pergamon é um deles. É um museu gigante, assim, que você pode ficar lá o dia inteiro. Aliás, é uma das dicas que eu dou para vocês, né? Quando vocês forem aos museus de Berlim, principalmente esses da ilha, que são muito grandes, escolham o que vocês querem ver, né? A gente está acostumado no Brasil a ir para o museu e dá tempo de ver tudo em 2 horas. Não é o caso dos museus em Berlim, tá? Então, escolhe ali as exposições que você quer ver, porque senão você vai ficar lá 6, 8 horas. Aí o Breno continua. Das ist, este é, eins, der, dos, bekanntesten, mais conhecidos museus em Berlim. Esse é um dos museus mais conhecidos em Berlim. Bekannt é conhecido, bekannt. Quando eu coloco esse STN no final, eu estou fazendo o superlativo mais conhecido, então bekanntesten, tá? É um dos mais conhecidos museus em Berlim. Museen é o plural, a palavra Museum com o M no final é o singular, das Museum, o museu, de Museen, os museus no plural. Danach, depois disso, könnt, podem, ihr, vocês podem. E geralmente quando eu tenho esse verbo podem ali, eu posso olhar para o final que eu vou ver um verbo no infinitivo que vai completar a ideia, que é o machen, que significa fazer. Então, vocês podem fazer eine Bootsfahrt, uma viagem de barco, auf der Spree. Spree é o rio, tá, gente? Na Alemanha, vocês vão perceber que toda cidade que tem um rio, né,
tem um nome esse rio, todo mundo sabe o nome desse rio. No Brasil não é tanto assim, né? A gente tem um rio que passa lá, às vezes você conhece o rio da sua cidade, mas aquele rio, ele não identifica tanto a sua cidade. Na Alemanha, não. Todos os rios têm nome, todo mundo conhece os rios, conhece os nomes. E além disso, se o rio é feminino, masculino, neutro, né? Os rios também têm gêneros, tá? Então, auf der Spree hier simplesmente é no rio Spree. Então, depois vocês podem fazer, né, um passeio de barco no Spree. Aí o Kai diz, das klingt super. Das klingt significa isso soa, e super bem, muito ótimo, né? No sentido, nossa, que boa ideia. Então, quando você quer falar que algo foi uma boa ideia, que algo é uma boa sugestão, que você ficou animado com alguma coisa, né? Você diz, das klingt super. Aí o Breno continua, am anderen Tag, no próximo dia, könnt, olha o könnt aí de novo, gente, se eu tenho könnt, que é vocês podem, porque eu tenho o i ali, depois eu já vou para onde? Para a última posição, antes do ponto final, achar meu outro verbo, que é o gehen. Então, vocês podem ir, porque gehen significa ir. Atenção para a pronúncia, né? Eu não falo gehen com esse H, eu falo, esse H é mudo, gehen. Então, vocês podem ir para o Brandenburger Tor, Portão de Brandemburgo, né? Talvez a atração aí mais famosa de Berlim, junto com o Muro de Berlim, o Brandemburgo, o Portão de Brandemburgo é uma das atrações mais famosas. Von dort, de lá, tá? Von é de e dort é lá. De lá, könnt ihr, vocês podem. Adivinha, gente, eu tenho podem de novo. Onde é que tá meu verbo? Lá na última posição antes do ponto final. Entlang laufen. Entlang laufen é seguir a rua. Laufen é andar, né? E entlang é seguindo a direção da rua, tá? Então, quando eu digo entlang fahren, é com o carro você vai seguindo a rua, né? Você não vai mudar de rua. Então, você vai pegar essa rua e seguir. É isso, entlang laufen. Então, de lá vocês podem seguir, die Straße, a rua, unter den Linden é o nome da rua, tá? Unter den Linden é o nome da rua. Talvez também a rua mais famosa de Berlim. Por quê? Exatamente por causa disso, porque ela parte ali do Portão de Brandemburgo e você vai seguindo essa rua, você passa por, na maioria ali dos pontos turísticos, das atrações turísticas importantes, tá? Então, é isso que ele está dizendo. De lá, né, do Portão de Brandemburgo, você vai seguir a Unter den Linden. Ihr kommt, vocês vão, dann, então, né? Vocês vêm, dann, então, am Berliner Dom. Ah, não, na verdade aqui é vorbeikommen. Ihr kommt dann vorbei. Esse vorbei é parte do verbo, tá? Vorbeikommen é passar por algo. Então, quando eu digo... E o que esse vorbei tá fazendo lá no final, Lud? Isso aqui é o prefixo, tá? Então, o prefixo da palavra... Se você não conhece verbos separáveis, não se preocupe. Se você conhece, você já sabe que o que tá lá no final é o inicinho do verbo. Vorbeikommen. Vorbei, quando ele tá junto com esses verbos de movimento, com o verbo gehen, com o verbo kommen, com o verbo fahren, significa passar por algo. Tá? E aí você vai ter sempre a preposição an, que vai dizer pelo que você está passando. Então, vocês passam, né, dann, então, am Berliner Dom, pela Catedral de Berlim, und an der Humboldt-Uni, e pela universidade, né, Uni aqui, Universidade Humboldt, que é uma das universidades mais famosas do mundo. Então, vocês vão passar por esses dois lugares, e am Ende, no final, kommt ihr. E aqui lá no kommt, eu vou ter o an lá no final, a preposição, o prefixo, desculpa, não é a preposição, o prefixo é an lá no final. Então, em cima eu tinha vorbeikommen, aqui eu tenho ankommen. Ankommen significa chegar. Então, no final, vocês chegam beim Berliner Fernsehturm, na torre de televisão de Berlim. Berliner Fernsehturm. Fernsehturm, turm é torre, Fernseh, televisão. Então, no final, vocês chegam à torre de televisão de Berlim und am Alexanderplatz, e na praça Alexander, né, que chama Alexanderplatz. São também duas atrações muito importantes. A Fernsehturm foi construída pela DDR, né, que era a Alemanha Oriental, né, os comunistas, e está lá até hoje. É um ponto turístico importante ali para quem vai visitar Berlim. Tá? Aí o Kai diz, wow, das hört sich interessant an. Wow, das, isso. E depois eu tenho hört e o an lá no final. O verbo é anhören, né? Também significa soar, né? Isso soa interessante, né? Então, isso soa interessante. Vielen Dank, muito obrigado. Für deine Tipps, Breno. Por deine, suas tips, dicas.
Muito obrigado por suas dicas, Breno. E aí o Breno diz gerne, com prazer, né? Quando alguém fala muito obrigado, uma das formas de você responder é gerne, com prazer, claro, de nada, né? No sentido, não tem porquê. Ich wünsche euch, eu desejo euch, a vocês, viel Spaß, muito divertimento. Eu desejo a vocês muito divertimento. E pronto, agora até você aí que está me ouvindo também já sabe o que visitar em Berlim. Gente, então isso é tudo por hoje. Das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!